O que você precisa saber para melhorar o seu desempenho no seu trabalho? Logicamente é o que você precisa saber respectivamente a você próprio. Primeiro passo para você entender a si próprio. Necessariamente você precisa aprender que existe uma distinção entre o seu corpo e a sua mente. Essa distinção é possível de se reconhecer levando em consideração dois sistemas, dois mecanismos que existem, que dão ânimo ao ser humano, aos animais em geral, mas aqui nós vamos tratar do ser humano. No reino animal há duas formas de se atuar. Os animais irracionais, eles atuam por instinto. Os animais racionais, que são os seres humanos, são racionais porque utilizam-se do pensamento para poder entender aquilo com o que estão lidando em determinado momento. O segundo passo para se iniciar no aprendizado de si próprio é aplicar um método que também seja fruto de desenvolvimento racional. Existem duas formas de se fazer isso. O que se chama de raciocínio a posteriori e raciocínio a priori. São duas formas para se utilizar pelo método do conhecimento e que é fácil de se entender também. No raciocínio a priori, nós vamos executar aquilo que nós aprendemos. E no raciocínio a posteriori, nós vamos aprender qual é a problemática que envolve a nossa própria atuação em determinadas atividades. E ao conhecer a problemática, nós vamos então entabular ou criar uma solução para esse problema. Então, o raciocínio a posteriori acontece quando, ao observar uma determinada atividade feita por alguém e que nós precisamos fazer igual, essa mesma atividade, ao observar a atuação de uma outra pessoa, vamos chamar assim de um profissional, né? Ao observar a atuação de um profissional, observar com cuidado, com atenção. Com a intenção de conhecer aquilo que está sendo feito por essa pessoa. Então, na observação, nós vamos acabar conhecendo todas as atividades que ele realiza para atingir ao fim que ele entende, né, atingir com o seu trabalho. Então, esse é o raciocínio a posteriori, porque nós vamos primeiro observar e depois vamos chegar a determinadas conclusões, né, de que conhecemos ou não conhecemos aquilo que foi feito por outra pessoa. Quando nós chegamos à conclusão de que entendemos aquilo que foi feito por outra pessoa, então agora nós vamos elaborar uma solução para nós mesmos de como nós vamos fazer as mesmas tarefas ou o mesmo trabalho para atingir a mesma finalidade que atingiu aquela pessoa que nós estávamos observando. Então, aí, ao criar essa solução para nós mesmos, nós vamos utilizar esse raciocínio a priori, que em princípio, primeiro nós vamos utilizar, então, esse raciocínio para atingir a finalidade. Quando nós realizarmos as atividades, então, depois, ao final, nós vamos ter o resultado do nosso trabalho, da atividade que nós realizamos. Como é que se faz isso?
Nós temos três pontos para deixar claro aqui de como fazer isso. O primeiro ponto é identificar o problema. Então aí nós estamos na fase a posteriori. Nós estamos observando a pessoa, vendo quais são os problemas que ela está superando ali na atividade que ela está realizando, e nós vamos identificar qual é esse problema, pela observação, né? Depois nós vamos buscar uma solução na atividade que aquela pessoa está realizando. A gente vai ver o momento em que ele solucionou o problema. E aí nós aprendemos isso também. E o terceiro momento é a aplicação da solução, ou seja, aquilo que ele está fazendo, que está superando o problema e atingindo a finalidade da atividade que ele realiza, ou seja, do trabalho dele, né? Bom, depois que nós entendemos essas fases todas, aí vem o terceiro passo. Aí vem não, né? Eu estou ordenando o meu raciocínio aqui e a minha fala para você entender também da maneira como eu entendo. Então, o terceiro passo nós precisamos praticar e experimentar na realidade com os objetos que existem ao nosso redor, e essa prática constante com esses objetos, com essas situações que nos circundam, nós vamos praticar tantas vezes quantas sejam necessárias para educar o nosso corpo. Então, educar o nosso corpo, aí tem o significado de atingir a destreza, atingir a habilidade, conseguir ter a capacidade de executar tais tarefas. Isso vai depender de treinamento, e o treinamento na maioria das vezes, ações repetidas. E com as repetições nós vamos treinando o nosso corpo para que ele execute essas tarefas depois da prática e depois da experiência e depois do aprendizado. O nosso corpo vai praticar tais tarefas, vamos chamar assim, mecanicamente, autonomamente, independentemente de nós precisarmos estar raciocinando no que as nossas mãos, as nossas pernas, os nossos pés devem estar fazendo para executar determinadas tarefas. É bom explicar também, para você entender melhor essa temática, os estudos de psicomotricidade, que são estudos analíticos do comportamento humano e das movimentações que o corpo dele realiza, a psicomotricidade determina que nós temos que lidar com duas situações. Nós temos as chamadas atividades motoras finas, que podem ser manipulativas ou podem ser especializadas. Eu vou dar exemplo de cada uma. A atividade manipulativa por exemplo, quando você vai amarrar o seu sapato. Você está manipulando um objeto ali, você está lidando com a corda que vai amarrar o seu sapato, você precisa pensar, refletir um tempo sobre como você vai fazer o laço, que é o tipo de nó que se usa para atar a corda do sapato. Por exemplo, quando você usa uma tesoura pela primeira vez, em que você vai recortar, por exemplo, recortar uma figura desenhada no papel, e você vai recortar com a tesoura. Você precisa primeiramente aprender a manipular a tesoura, depois que aprendeu a manipular a tesoura, utilizar a utilidade dela, que é cortar, mas esse cortar depende da manipulação que você vai fazer da ferramenta.
esse tipo de atividade, chamada de atividade motora fina, manipulativa, é uma forma de aprendizado um pouco mais, menos sutil, vamos chamar assim. E as atividades motoras finas, especializadas, elas requerem uma compreensão de detalhamento da atividade que se realiza muito mais plena e focada com raciocínio do que as atividades manipulativas. Eu vou dar 2 exemplos das atividades motoras finas especializadas. Aprender a tocar violino, por exemplo, é uma atividade especializada, porque você precisa manipular com uma mão o arco, com a outra mão você precisa manipular o braço do violino sobre as cordas, e você precisa posicionar os dedos nas casas do braço do violino, com o dedo sobre as cordas, e escorregar seus dedos para diante e para trás, de forma que a cada casa e a cada corda que é tocada com arco pela mão direita soe num tom que correspondam às notas musicais previamente estabelecidas por quem inventou isso no passado. Veja a complexidade de raciocínios e de atividades manuais que você deve realizar em vários momentos repetitivos para você poder obter uma nota musical. E com todos os dedos da mão esquerda você obter um acorde, e com o conjunto desses acordes você obter uma harmonia de acordes, né? Harmonia porque precisa ser um conjunto de sons individuais que se somam para produzir um acorde harmônico, que tem harmonia entre si. Cada nota deve estar harmonizada com a outra para produzir um som harmônico, que o nosso ouvido vai captar como sendo algo agradável, perceptível de forma agradável e não de forma a nos causar irritação. Percebe como é a complexidade do que está se fazendo num exemplo como esse? O outro exemplo é digitar teclas de computador. No passado a gente fazia, eu estou falando a gente porque eu fiz isso, fazia curso de datilografia para aprender a escrever em máquinas manuais, máquinas de escrever manuais. O aprendizado de datilografia começa pela prática da aplicação dos 10 dedos no teclado da máquina de escrever, e para cada dedo há a correspondência de uma letra ou de um sinal de pontuação que representa as entonações que nós vamos transcrever para o papel, para que quando alguém vá fazer a leitura, possa fazer a leitura sonora do texto, utilizando as pontuações e as acentuações para dar tonalização, para dar um tom, para dar um sentido significante de um discurso que seja compreensível por outro ser humano que vai ler aquele texto escrito segundo essas regras metodológicas da linguagem. É uma outra grande quantidade de complexidade das atividades que se faz para se digitar no teclado e produzir o efeito final de escrever um texto que seja compreensível para a leitura de uma outra pessoa.
nos dias de hoje nós utilizamos os teclados dos computadores, mas a atividade de digitalizar ou de digitar, usar os dedos, os dátilos em grego, que significa dedos, usar os dedos para escrever, é necessário que a pessoa seja alfabetizada, ou seja, conheça os símbolos do alfabeto, as letras. É necessário que a pessoa também saiba fazer a composição de letras entre vogais e consoantes para criar dígrafos e produzir fonemas para que a leitura do texto escrito possa ser traduzido por sons compreensíveis à audição humana e que possa ser compreendida pelo cérebro humano como uma palavra que simboliza um objeto ou uma situação. Você percebe a complexidade disso que nós estamos falando, de que nós estamos tratando? Quem está falando sou eu, né? Mas você precisa compreender o que eu estou falando. Sim, é bastante complexo fazer isso. O aprendizado é a parte que ocupa a maior parte do tempo na nossa vida. Porque até nós compreendermos todas as situações envolvidas e trazer essas situações solucionadas pelo nosso corpo para dentro do nosso cérebro, e o nosso cérebro reconhecer a mensagem trazida para dentro e decodificar essa mensagem e transformar essa mensagem em impulsos elétricos que vão percorrer o nosso corpo e vão chegar até o ponto do nosso corpo onde nós realizamos as atividades físicas. Vamos usar aqui o exemplo da datilografia ou da digitação, que nós vamos utilizar a ponta dos nossos 10 dedos das duas mãos para poder escrever um texto. Esses pulsos elétricos partem do nosso cérebro e chegam através da nossa musculatura e dos nossos neurônios até a ponta dos nossos dedos, e a ponta do dedo vai realizar a tarefa de acertar a tecla que nós estamos desejando acertar, imprimir uma determinada força na ponta do dedo para pressionar essa tecla até o ponto que ela marque na mídia, seja no papel, na máquina de escrever, ou seja na tela do computador, imprimir o símbolo, a letra que nós desejamos que esteja lá, para após imprimirmos isso em uma outra tecla com uma outra letra para se associar àquela letra que está já marcada no papel ou na tela do computador e criar um dígrafo e que possa ser traduzido por um som, por um fonema. Então, qual é a conclusão que eu gostaria que você obtivesse desse discurso que eu utilizei agora com você? A conclusão é a de que você precisa treinar o seu corpo, e treinar o seu corpo é realizar repetidas vezes, ou seja, você praticar, você treinar, você ensaiar as atividades que você precisa ensinar primeiro para o seu cérebro, e o seu cérebro traduzir isso em impulsos elétricos para enviar para a ponta dos seus dedos, por exemplo, se for o caso aqui de digitar, enviar informações elétricas para que ele trabalhe, produza uma tarefa adequada com aquilo que você aprendeu e aquilo que você deseja obter como resultado do seu trabalho. Portanto, trabalhar não é uma coisa fácil. Se você pensar em toda essa sistemática que eu acabei de
pôr em evidência. Trabalhar é muito simples quando nós já aprendemos a realizar as atividades, mas até então é uma atividade muito complexa. A criação, né, dessa atividade é muito complexa, porque vai depender da nossa racionalidade para poder realizar isso. É isso que eu gostaria que você concluísse, mas eu tenho uma segunda conclusão, ou uma conclusão de segundo nível, que seria a explicação que a ciência do conhecimento humano, a gente pode chamar isso de propedêutica, podemos chamar também de ciência do conhecimento, podemos chamar de filosofia do conhecimento, gera também uma outra conclusão, uma conclusão de segundo nível, que é a realização da atividade humana. Ela é diferente da realização da atividade dos animais irracionais. Pense no seguinte exemplo: os animais, eles possuem unhas, garras, presas, dentes afiados, força no maxilar gigantesca. Eles têm pelo no corpo para proteger do frio, por exemplo. Eles têm os músculos do corpo deles, os nervos deles são muito mais fortes do que os seres humanos. Eles conseguem saltar alturas maiores do que um ser humano consegue. Eles conseguem correr em velocidade muito maior do que o ser humano consegue. As reações de um animal perante um perigo ou perante a comida, quando ele está com fome, a maneira deles realizar essas atividades é muito rápida. Eles fogem do perigo de uma maneira muito rápida e eficaz, enquanto que o ser humano é muito lento para fugir de um perigo. Ele precisa tomar um tempo para pensar que aquela situação oferece perigo a ele. O cérebro dele precisa mandar sinais elétricos para a musculatura das pernas dele, por exemplo, para ele sair correndo. E isso demora um tempo. Os outros animais não são assim. E por que eles não são assim? Porque eles não precisam raciocinar. Por isso que nós chamamos eles de irracionais. O irracional, ele é instintivo. O racional, ele é pensador, ele pensa para tomar uma decisão. E isso toma um tempo muito maior do que o instinto precisa para fazer mecanicamente com que as pernas imprimam velocidade para deslocar o corpo do animal para uma distância segura, longe do perigo. O ser humano não tem dentes afiados, não tem presas, não tem pelo pelo corpo. O ser humano precisa de roupa para se proteger do frio. Nós elaboramos a nossa comida, nós manufaturamos a nossa comida, nós retiramos coisas da natureza e transformamos, depois de um processamento, transformamos isso na nossa forma de alimentação. Isso leva um tempo muito grande também. E os animais racionais, eles pegam as coisas onde elas estão, mastigam e engolem. Não há nenhum processo de elaboração. Logo, eles fazem isso muito rápido, muito mais rápido do que nós, e a comida vai estar no estômago dele, sendo processada pelo estômago dele, muito mais rápido do que nós conseguimos fazer com os seres humanos, porque nós precisamos pensar para elaborar a nossa própria alimentação. É claro que a gente pode comer coisas cruas também, mas, por exemplo, comer carne de animal vivo não é uma coisa muito agradável, e eu não conheço muita gente que faz isso. Tá? Nós podemos levantar aqui vários questionamentos para dizer que não é bem assim, mas no geral os animais irracionais, eles são muito mais rápidos do que nós para resolver qualquer tipo de tarefa que eles realizem, né? Esse seria um pensamento ou uma conclusão de segundo nível.
que nós poderíamos resumir com a seguinte frase. Eu sei que eu sei fazer as coisas. Isso é diferente de fazer as coisas. Os animais fazem coisas, mas ele não sabe que sabe fazer, porque ele não pensa nisso. E ele não pensa, ele não raciocina. Nós fazemos isso, nós sabemos, depois de um aprendizado, depois da prática repetitiva de uma determinada atividade, nós dizemos para nós mesmos: ah, agora eu sei como fazer isso. Quando você está dizendo isso, você está dizendo que você sabe fazer alguma coisa. Até nisso nós somos mais lentos, porque nós temos aí dois níveis de conhecimento para serem implantados dentro do nosso próprio ser, para nós termos a certeza de que sabemos fazer coisas. Tem um terceiro nível de raciocínio sobre isso, mas é claro que eu não vou tratar disso porque não interessa, né? Isso pressupõe-se que eu esteja fazendo um vídeo popular, para que as pessoas comuns entendam, né? A minha intenção aqui é fazer com que você, ao pensar, ao ouvir o que eu estou falando e pensar, passar a pensar como eu penso também, que é a maneira que eu acabei de explicar, que você tenha ascendido, tenha subido para um outro nível de compreensão e de conhecimento humano. Se eu conseguir atingir isso em algumas pessoas, eu já estou feliz por isso, porque essa é a minha profissão. Eu sou professor, né? Sou professor de Direito, mas como nós costumamos dizer, Direito é uma ciência humana, então eu tenho conhecimento do comportamento humano porque precisei aprender como o ser humano funciona para eu poder trabalhar com o ser humano, já que eu sou um advogado, né? Mas aqui eu estou pensando e falando como um professor de ciências humanas. Espero que tenha sido compreensível, agradável para você ouvir essas minhas explicações. Para mim está sendo um pouco difícil porque aqui onde eu estou, eu moro na Holanda, né? Você já deve saber disso. Nós estamos aqui no início do outono e está um frio bastante forte agora, mais ou menos uns 6 graus agora. Por isso que a minha boca está um pouco dura para falar. É por causa do frio, não porque eu tenha bebido cerveja. Um abraço grande para você. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.